A retomada dos impostos sobre os combustíveis e a mudança na política de preços da Petrobras reacenderam os debates entre parlamentares opositores e governistas. A oposição critica duramente o governo federal e alega que as medidas sobrecarregam em muito o bolso da população. Com a repercussão e o risco de uma derrota, o governo quer atrasar, inclusive, a votação dessa medida provisória no Congresso. Vamos debater esse assunto. Nós estamos aqui com o capitão Alberto Neto, que é deputado federal pelo PL do Amazonas, e também o ex-economista da Petrobras, Cláudio Oliveira. Senhores, sejam bem-vindos. Quem tem razão? Deputado, eu começo com o senhor. Na sua opinião, o que está levando esse governo a reonerar os combustíveis, apesar do aumento da arrecadação com queda dos impostos no ano passado? Primeiro, boa tarde, Piotr. Boa tarde, doutor Cláudio. É sempre um prazer estar participando aqui da Jovem Pan, uma imprensa que tem revolucionado, tem trazido clareza e informação de qualidade para a população brasileira. O desgoverno Lula, o desgoverno do PT, tem sido um verdadeiro desastre. Não tem projeto nenhum para o nosso país e não sabe lidar com as situações, os desafios econômicos que a complexidade do nosso país e o momento difícil de guerra que nós estamos passando, momento pós-pandemia, informa que eles não estão preparados para lidar com essa tal situação. No governo Bolsonaro, nós conseguimos reduzir os impostos para manter o preço aceitável dos combustíveis, para controlar a inflação, para que os mais pobres não pudessem ser atingidos. E esse governo chega fazendo tudo o contrário. Eu até fiz no meu discurso na Câmara, falo que eles prometeram picanha, mas estão fazendo a população roer um verdadeiro osso. Porque quando você paga um combustível mais caro, você afeta os mais vulneráveis. O combustível faz parte do controle da inflação. O rico consegue conter a inflação, proteger o seu dinheiro, os mais pobres não, tem que pagar. Quem vai precisar pilotar sua moto para entregar um iFood, uma comida, quem precisar fazer um transporte, aqui no Amazonas, por exemplo, o nosso transporte do Ribeirinho é através de pequenas embarcações que precisa colocar gasolina. Então, quando ele paga mais caro, ele deixa de colocar o filho muitas vezes na escola, ele deixa muitas vezes de ir a um hospital. Os mais pobres são os prejudicados. Ele não está entendendo princípios básicos de economia, o doutor Cláudio pode falar sobre isso, sobre a curva de Laffer, que quando você aumenta demais a tributação, você desestimula a economia do país e você faz um efeito reverso, você faz cair a arrecadação, porque o ambiente está muito desfavorável. Cláudio Oliveira, a mudança foi paradigmática, ou seja, um entendimento que tinha o governo anterior em relação a esse tema e o entendimento que tem o atual governo. Na sua opinião, como ficaremos esse ano, dada essa decisão já do governo? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, espectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, deputado. Um prazer estar aqui trocando uma ideia com vocês, né? Eu entendo que dessa medida provisória, o que eu vi de positivo foi a taxação das exportações do petróleo bruto, do petróleo cru, que é um item que estava faltando, tá certo? A questão dos impostos sobre combustível, esses impostos estão aí há décadas. Não é que foi colocado, inventado ontem, ou antes de ontem, não. Estão aí há décadas. O problema que tem sido causado com o combustível foi a partir da implantação do preço de paridade de importação, da institucionalização do preço de paridade de importação, que colocou os preços da Petrobras como se estivesse importando o produto. Mas a questão é pior até do que isso, porque o preço de paridade de importação, esse preço de importação, ele é usado como a Petrobras como uma referência mínima. A Petrobras atua com preço acima ainda do preço de paridade de importação. Isso penaliza demais o consumidor brasileiro e segura o desenvolvimento nacional, porque o combustível envolve todas as áreas de atuação. Então, a Petrobras ela foi criada para
atender o mercado brasileiro com um produto de qualidade e ao menor preço possível. O que se está fazendo hoje é se colocando um combustível, às vezes de qualidade dúbia, pelo maior preço possível. E aí que foram invertidas as situações, entendeu? Então, essa taxação, ela veio a complementar, né, algumas coisas mais que têm de ser feitas, né? Se a gente olhar o resultado da Petrobras, agora de 2022, e comparar com o resultado das grandes petroleiras internacionais que tem no mundo, aí eu estou falando da Exxon, da Shell, da Total, da British Petroleum, tá? Se comparar a geração operacional de caixa da Petrobras, eu estou falando em caixa, geração operacional, para não falar do resultado, porque o resultado econômico, ele varia com uma série de fatores que não tem nada a ver com a situação financeira. Então, eu procuro amarrar isso com caixa. Se a gente vê a geração operacional de caixa da Petrobras, a geração operacional de caixa é o recurso que sobra depois que a empresa cobre todos os seus custos de despesa. É o recurso que ela vai usar para pagar o serviço da dívida e distribuir dividendo. Tá bem. Tá certo? Então, a capacidade da Petrobras de gerar caixa chega a ser mais que o dobro das outras empresas estrangeiras. Isso porque, hoje mesmo eu escrevi um artigo falando isso. A Petrobras recebe benefícios de empresa como se fosse uma empresa estatal, mas atua como se fosse uma empresa privada. Quer dizer, na parte da receita, ela é empresa privada. Cláudio, bota o preço mais alto possível. Agora, tem benefícios que ela recebe que tinham de ser retirados também, para se equilibrar, para ser igual às outras todas. Já volta você, deixa eu ouvir o deputado. Deputado, mas vamos só lembrar alguns fatos históricos. Esse PPI foi adotado depois da quebra da Petrobras lá atrás. E aí teve intervencionismo, uma série de problemas. O que o Cláudio faz menção, por exemplo, dessa coisa esdrúxula da Petrobras, né? Ela tem benefícios de estatal, porque se ela quebrar é o Tesouro quem socorre, mas quando ela atua assim como uma empresa privada. Se bem que também o governo é o maior acionista dela, vai lá e distribui dividendos, o governo usa esse dinheiro para uma série de coisas. Fato é que nós temos uma relação diferente da Petrobras, o que chama atenção, e os números o Cláudio já expôs aí, só que ela foi socorrida por um novo regime de preços, porque lá atrás ela estava quebrada e não estava trazendo nenhum problema, e foi vítima de corrupção. Nós sabemos da história da Petrobras, nossa audiência também. Diante desse fato, também tem um detalhe, no ano passado, mesmo com a redução dos impostos, houve aumento da arrecadação, até porque a pergunta que se faz, se não tivesse havido aquilo, nós teríamos tido uma inflação menor do que 6% e crescimento de quase 3% do PIB? Piotr, você foi muito assertivo na sua colocação. A gente deveria dividir a Petrobras antes do PPI e depois do PPI. Antes do PPI, que é o preço de paridade internacional, a Petrobras era considerada a empresa mais endividada do planeta Terra, alvo de corrupção, né, de tabelamento de preço a preços artificiais, que fizeram com que a Petrobras, somada à corrupção do PT, quebrasse, né? Praticamente essa empresa é nossa, 37% pertence ao povo brasileiro. E essa arrecadação é utilizada para os programas sociais, como o Auxílio Brasil, que agora volta a ser chamado de Bolsa Família. Mesmo com a redução de impostos, a Petrobras bate recorde de arrecadação. Eu tenho até aqui os números, foram, em 2022, 188,3 bilhões. Isso mostra, fica claro, que nós não precisamos aumentar os impostos para melhorar o desempenho da empresa. Eu discordo, doutor, em relação à taxação da exportação. Isso é muito ruim, é uma insegurança jurídica muito grande para o nosso país, que quer atrair novos investimentos. Você começa a fazer um investimento, uma nova petrolífera aqui no nosso país e, de repente, no meio do caminho, agora você vai taxar quase 10% para o governo. E aí a Petrobras vai ter que passar esses 10% do governo, é menos investimento em tecnologia, em novas explorações no nosso país. Isso é ruim porque a
a Bolsa de Valores agora mostrou uma queda da Petrobras de 14 bilhões. Quem paga isso? É o povo brasileiro, que é o principal acionista da Petrobras. Então, totalmente equivocada esse aumento de impostos para a Petrobras, para os combustíveis, para a exportação. Nós precisamos pagar menos imposto. O governador de São Paulo tem dado um exemplo disso, como a redução de impostos é possível, Minas Gerais também, e isso vai fazer com que nós vamos trazer mais investimentos e aí sim nós vamos arrecadar mais. A gente tem que reduzir os gastos do governo. Para fazer um equilíbrio fiscal, não é só taxar para aumentar a arrecadação. Você pode também fechar as torneiras e reduzir os gastos, mas esse governo só pensa em gastar, gastar, gastar. Cláudio, o mesmo questionamento para você, tomando inclusive os seus próprios números do que você colocou dessa relação diferente da Petrobras, estatal no momento e privada no outro, mas diante do contexto em que o PPI foi implantado e o porquê que ele foi implantado. Eu tenho 1 minuto e meio, Cláudio, desculpa porque nós estamos com tempo, mas por favor. Piotr, mas você colocou um outro tema aí na pauta, você falou que a Petrobras estava quebrada. Eu vou te dizer o seguinte, a Petrobras nunca esteve nem perto de estar quebrada. Essa é o que eu chamo da mãe de todas as mentiras. Então, o mês de abril é o mês da mentira, não é? Todo dia 28 de abril, eu escrevo um artigo que é sobre a mãe de todas as mentiras. Se você entrar no Google aí e colocar 28 de abril, a mãe de todas as mentiras, você vai encontrar os meus artigos, tá certo? A Petrobras teve lucro direto de 1993 até 2013. 2014 e 2015 foi porque teve os impairments. Aí precisa saber o que é impairment, tá? Isso não passa no caixa da empresa. A Petrobras teve uma liquidez corrente, eu não sei se você... Porque a maioria das pessoas fala que a Petrobras estava quebrada porque ouviram dizer e assumiram como se fosse verdadeiro. Mas vai lá olhar os números, vai lá olhar os balanços. Eu fiz isso. Eu vi que isso é uma tremenda de uma mentira. Então eu botei dia 28 de abril, porque no dia 28 de abril, o senhor Carlos Alberto Sadenberg escreveu um artigo, 28 de abril de 2016, dizendo que a Petrobras, ou ela ia fazer um ajuste, um acordo judicial, ou teria de ter aporte do recurso do Tesouro, porque ela estava com sérios problemas. Pois bem, em 2016, quando ele falou isso, no final do ano, a Petrobras adiantou 20 bilhões de reais para o BNDES, para aliviar o caixa do banco, tinha recebido 5 bilhões de dólares da Eletrobras, de gás que vendia e a Eletrobras não pagava, e ainda tinha que receber 11 bilhões de dólares de ativos que o Bendini tinha vendido, vendeu 13 bilhões, recebeu 2, tinha 11 bilhões de dólares para receber, e além de mais, tinha ido em caixa mais de 20 bilhões de dólares. Essa é a empresa quebrada. E nunca se retrataram. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Em 2018, eu fui na CPI da Petrobras, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, falar exatamente sobre isso. E depois que eu falei, o presidente da CPI, que era o deputado Paulo Ramos, que depois virou deputado federal também, deputado Paulo Ramos, era o presidente da CPI, convocou o senhor Carlos Alberto Sadenberg e a dona Miriam Leitão para ir lá me contradizer. Sabe o que eles fizeram? Eles obtiveram a liminar da justiça para não ir lá falar. Cláudio, essa é a mãe das mentiras. Então, para começar, tem de resolver essa questão, porque isso é a tremenda de uma mentira. Pois não. Mas é um assunto para diversos debates aqui, ok? Cláudio Oliveira, ex-economista da Petrobras, o deputado Capitão Alberto Neto também, pelo PL, lá do estado do Amazonas. Muitíssimo obrigado pela participação nesse debate aqui na Jovem Pan News.